Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bom com vocês? Trazendo aqui o vídeo de hoje sobre o tema que eu prometi ontem, que é o livro de 1984 de George Orwell, né? Bom, para tratar primeiramente do tema do livro, né? O tema do livro de George Orwell é uma ficção, certo? Que trata-se do mundo político. Então, ela é uma ficção que retrata um pouco da realidade, passa temas problemáticos da vida real por meio de ficção. E também retrata, o livro data, se não me engano, de 1951, quando ele foi lançado, um pouco após o fim, publicado em 1949, está aqui na parte da síntese do livro, pelo autor George Orwell, né, de também A Revolução dos Bichos, outro livro que eu ainda tenho que trazer como tema aqui para o canal, né. Perdão eu estar de calça no vídeo, primeiramente, porque, né, acaba que aqui é muito frio, então só o fato de eu estar com regata já estou começando a congelar de novo, mas é isso, eu tenho que me adaptar aqui aos formatos, infelizmente é o que eu possuo no momento, né. Então vamos prosseguir aqui. O livro trata-se sobre a vida, digamos assim, a vida e o drama do qual o protagonista Winston Smith está passando na história. Ele é como eu posso dizer, ele é um reitor, digamos assim, de matérias. É porque eu tenho que tomar cuidado para não dar spoiler sobre o livro, né? Para que vocês possam ler até certo ponto, porque qualquer coisinha pode ser um spoiler muito grande para a obra. Porque é um livro, eu concordo que ele seja muito bom, ele tem uma narrativa excelente, ele te prende na história, ele te deixa ansioso nos momentos que é para você ficar ansioso, você vibra com o personagem, só que ao mesmo tempo ele tem um fim, para mim, extremamente amargo. Retrata a realidade, retrata um pouco do que o livro quer passar, que é aquela sensação de tipo, você não vai vencer. Pronto, eu vou pontuar dessa maneira. O livro, ele dá voltas e voltas e voltas, e você acha que em certo momento o personagem ele vai ganhar. De alguma forma, você acha que ele vai vencer o sistema, você acha que ele vai se sobressair. Só que o spoiler é justamente esse, ele não vai. E esse foi o final amargo que o livro me deu, não pelo fato do final ter sido como foi. Talvez tenha sido como foi, né? Mas muito pelo fato de como acabou. Como acabou o livro pra mim foi algo que foi muito impactante, foi como um soco no estômago. Eu simplesmente fechei o livro e falei, vai tomar no cu. Eu nunca mais quero ver nenhum livro desse autor. Por mais que eu sei que é um autor excelente, ele traz muitas reflexões sobre a vida humana, tanto que eu tive muitos insights muito interessantes no meio do livro. Só que isso não muda o fato de que pra mim ele me deixou com meio que uma crise de ansiedade quando eu acabei, né? Então vamos prosseguir aqui. Winston Smith, ele é um reitor, o protagonista do livro, ele é um reitor, e ele reescreve matérias antigas. Então vamos supor assim, ele é o cara que edita as matérias antigas de uma maneira em que o governo ao qual opera o partido, o grande irmão, que é retratado no livro, ele manda. E isso faz um paralelo muito grande, por exemplo, com a União Soviética e com o mundo de hoje em dia. Hoje em dia o fato é que as redes sociais, a televisão, os jornais como um todo, são controlados como um todo pelo governo. Então a verdade é que nós não somos livres. O livro trata-se basicamente sobre liberdade, sobre as pessoas não terem uma vida livre de serem perseguidas, de terem um espaço onde de fato elas podem expor suas opiniões, onde elas podem ser seres humanos. E isso é uma das coisas ao qual o livro realmente me prendeu. Ele me trouxe um insight de que as teletelas, por exemplo, que são representadas nesse livro aqui, são os smartphones, aos quais nós não nos livramos por vontade própria, por exemplo. Se eu falar algo que de fato o governo desgoste de verdade, ele pode estar me escutando e não tem nenhuma garantia de fato de que não pode. E você pode dizer, mas isso é teoria da conspiração, Pedro, vai tomar no seu cu. E eu posso dizer,
Tá bom, cara, beleza, fala o que você quiser aí, tá ligado? Mas o fato é que você não tem como provar o contrário. Você não tem como provar de que não estão te vigiando. Você não tem como comprovar de que não estão vendo cada passo da sua vida. A verdade é que, ai, velho, esse livro, ele trata-se sobre a essência humana. O quão longe você consegue ir por um ideal. O quão longe você consegue ir por aquilo que você acha que é correto. E o que você sabe sobre a realidade de fato. O livro ele termina com um gosto muito amargo porque ele questiona coisas de como 2 mais 2 podem ser 4 em todas as vezes, por exemplo. No campo matemático sempre será 4, é óbvio, e no campo dos fatos. Mas se todos nós concordarmos que 2 mais 2 é 5 ou 3, por exemplo, qual seria a relevância de 2 mais 2 ser igual a 4? A relevância da verdade, certo? Essa para mim, é o ponto principal. Só que independente de ser verdade ou não, o livro ele trata de como a percepção humana é o que de fato vale. E, por exemplo, para você, eu sou uma pessoa de que eu tento ver o mundo da forma mais real possível. Só que isso ainda está sobre a minha ótica, por exemplo. Então, se eu for levar para essas coisas, para de fato esse aspecto, o livro ele tenta refutar razões da natureza, razões da filosofia, razões lógicas, razões literárias, razões que vieram desde Sócrates até nós. Não que ele esteja correto, não que ele consiga refutar, certo? Porque o livro não consegue, ele te faz pensar justamente sobre isso, ele te faz questionar, ele faz tipo você parar, olhar aquilo, olhar aqueles questionamentos e pensar, beleza, mas nada disso daqui é verdade. Nada disso daqui é verdade. Entendeu? Então nós devemos de fato prosseguir e buscar questionamentos que sejam válidos. Nós devemos buscar questionamentos que valham a pena a nossa atenção. E nunca, nunca sermos cegos aos olhos de outras pessoas. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer com isso, não é? O que eu quero dizer com isso é você nunca vá seguir um efeito manada. Você questione sim as pessoas e as premissas aos quais você está vivendo. O protagonista, Winston, ele começa a se questionar isso no livro. Ele começa a questionar, tá, mas por que então estamos vivendo nesse tipo de sociedade? Por que tudo isso está acontecendo? E aí, o livro termina de uma maneira em que ele se vê derrotado. Ele não, mas nós que vimos toda a trajetória do personagem, nós conseguimos admitir que sim, ele perdeu. Ele perdeu a si mesmo, ele perdeu o amor da vida dele. Ele perdeu o amor pela vida. Ele simplesmente ele não se via mais como um ser humano, ele se via como algo de parte, ele fazendo parte de algo maior, entre muitas aspas. Só que quantas vezes na história não aconteceu de fazermos parte de algo, das pessoas fazerem parte de algo maior e elas simplesmente fazerem coisas terríveis, coisas monstruosas, como o Partido Nazista, como o Partido Comunista, como a iniciação da guerra dos japoneses contra os povos asiáticos como um todo. E as pessoas sim achavam que estavam fazendo aquilo por algo maior, por algo que elas não compreendiam. Se você não compreende e a pessoa não consegue te fazer compreender com raciocínio lógico e baseado no mundo real, não é verdade. São apenas emoções. Não seja cego, guiado pelas emoções. Não seja uma pessoa que é guiada apenas pelo desejo, por aquilo que os outros falam que é melhor para você. Não faça isso, certo? Essa é uma das críticas principais que eu tomei desse livro. Seja cético e não confie nas pessoas somente porque elas te estendem a mão. Quantas vezes alguém não te estendeu a mão e te fez algo péssimo? Quantas vezes os personagens desse livro, esse livro é basicamente
Ele é baseado... Ele gira em torno de 4 personagens principais, né? Que seriam Winston, Will Smith, que seria o protagonista, a Julia, que seria sua amada, O'Brien, que seria um amigo dele, entre aspas, né? Porque eu não posso dar spoiler do livro. E o grande irmão. 5 com Goldstein, né? Que seria, digamos assim, a representação como o grande irmão, ele também não existe. Né? O grande irmão seria só a representação do partido, que como grande irmão somente representa a luta contra o partido. É isso que representa Goldstein. Bom, essa é a mensagem do vídeo. Eu vou deixar o link do livro aí na descrição, o link das minhas redes sociais também. Eu espero que vocês sigam, compartilhem esse vídeo aí se vocês gostaram do tema. Se você já leu o livro, deixa aí um comentário sobre o que você achou. E esse livro aqui é um livro bem barato, é R$18. Pra mim é muito barato mesmo, pelo conteúdo que ele nos passa e sobre a crítica que ele traz sobre a realidade, né? Sobre a forma como o autor conduz de fato. O fim, novamente, foi muito amargo para mim. Eu não consegui lidar, mas o livro como um todo daria uma nota uns 7 de 10, uns 8 de 10. Então é isso, fiquem com Deus, Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Deixa o like, se inscreve no canal e é isso, valeu!